Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, de um modo particular, o Santo Evangelho de hoje, nos chama a atenção ao fato de que Jesus, Ele manifesta a misericórdia, a bondade de Deus, dando-nos acesso à vida do próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. E com o Pai e o Espírito Santo, é um único Deus em três pessoas. O mistério da Santíssima Trindade. O mistério desta família divina que vive para todos sempre. E no amor infinito, no seu amor infinito, Deus nos dá acesso a este mistério, a esta família divina, em Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus, como foi interpelado por aquela pessoa que disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, ele aproveitou aquela oportunidade para dizer que para além dos laços de sangue, a família de Deus é aquela que é formada por pessoas que vivem o seu discipulado. Ou seja, pessoas que pela fé se colocam no seguimento de Cristo, procuram encarnar em suas vidas, procuram encarnar no cotidiano a vontade de Deus que se expressa na palavra, que se expressa no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério de sua morte e ressurreição, pelo mistério pascal, Jesus abriu para nós, para todo sempre, as portas da eternidade. Jesus nos deu este acesso livre ao coração de Deus. Jesus nos deu acesso livre ao mistério desse Deus que é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E à luz deste acesso, eu e você, meus irmãos, podemos ser pessoas profundamente felizes na medida em que cultivamos a comunhão com esse Deus, na medida em que nós vivemos como membros da família de Deus, para além dos laços sanguíneos. É claro que Jesus valoriza o dom da família que se estabelece pelos laços de sangue. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os parentes. Deus valoriza o dom da nossa família, até porque nós fomos criados por Deus e viemos à existência no contexto de uma vida familiar. No entanto, a família, ela vive numa bênção muito maior na medida em que seus membros, na medida em que os componentes da família vivem a vontade de Deus. Vivem a vontade de Deus. Nós podemos nos tornar cada vez mais pessoas íntimas de Deus. Que coisa bonita! Deus não apenas nos criou, Deus não apenas nos deu a existência, mas por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, Deus nos deu acesso à sua vida. Deus nos deu acesso à vida da sua própria família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós experimentamos a comunhão com esse Deus na medida em que colocamos em prática a sua vontade. Na medida em que nós vivemos como discípulos, discípulas de Jesus, irmãos do Senhor. E pelo dom dessa fraternidade, aí se constitui a vida da igreja. Essa imagem tão bonita que fala da vida da igreja.
a família. A família. Meus irmãos e irmãs, todos nós fomos, pelo sacramento do batismo, inseridos na vida da igreja. É claro, a igreja, no decorrer da história, a igreja atualmente, ela se organiza de várias formas. A partir das nossas paróquias, a partir das nossas comunidades eclesiais, a igreja ela vai se organizando para cumprir a sua missão. A missão de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, a missão de fazer com que a graça da redenção de Jesus chegue até as pessoas por meio também dos sacramentos. A igreja vai se organizando, vai se estruturando para realizar bem a missão que Jesus lhe confiou. No entanto, nós que somos membros da igreja, membros de paróquias, membros de comunidades eclesiais, nós que somos membros, precisamos, acima de tudo, viver a vida da igreja pelo empenho da fraternidade, a comunhão de amor entre nós. Somos pessoas diferentes e pessoas também feridas pelo mistério do pecado, o mistério da maldade, mas pela misericórdia do Senhor, aquilo que o profeta Miqueias na primeira leitura disse: Deus ama a misericórdia. E essa misericórdia, ela se manifestou em Jesus Cristo. Pela misericórdia do Senhor, nós temos acesso à família de Deus. Pela misericórdia do Senhor, nós fomos inseridos nesta família. Nós não apenas fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, mas Deus fez questão de nos colocar no seio de sua família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É à luz dessa família divina que a igreja deve viver, que os membros da igreja devem viver os seus relacionamentos, a sua missão. Não adianta nós pensarmos no empenho evangelizador, não adianta nós pensarmos na atividade evangelizadora da igreja, da comunidade paroquial, da comunidade diocesana e assim por diante. Não adianta nós pensarmos se nós, que somos irmãos de Jesus, não vivermos o dom da fraternidade, essa comunhão de amor entre nós, apesar das nossas diferenças, apesar de estarmos feridos pelo mistério do mal, pelo mistério do pecado. Meus irmãos e irmãs, Deus ama a misericórdia. E por meio de Jesus Cristo, Deus constituiu a comunidade cristã para viver intensamente o dom do seu amor. O dom do seu amor. Sim, nós temos o dever de viver esse amor em relação aos membros da nossa família. O pai, a mãe, os filhos e assim por diante. Mas pela graça de Deus, esse amor precisa ser transbordado, esse amor precisa ser testemunhado em gestos concretos de fraternidade, de solidariedade, em relação aos nossos irmãos e irmãs na fé. Os nossos irmãos e irmãs na fé. A comunidade cristã pecaria gravemente se ela se colocasse na ação evangelizadora sem que esta ação fosse acompanhada do testemunho da caridade entre nós. Entre nós. É o grande apelo que nosso Senhor nos faz nesta Santa Missa. Vivermos o dom da nossa salvação, vivermos o dom da redenção que Cristo nos deu, vivemos esta alegria de termos acesso à família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo igreja que vive intensamente o dom da fraternidade, o dom do amor uns para com os outros. E certamente a nossa família também será enriquecida, será muito abençoada na medida em que o Espírito de Deus nos mover à vivência do amor,
a partir dos membros da comunidade eclesial, da igreja, a nossa família também será muito abençoada, muito enriquecida por esse testemunho de amor. Irmãos e irmãs, o Papa Bento XVI chama a Eucaristia de sacramento do amor, sacramento da caridade, sacramentum caritatis. Nós aqui estamos celebrando a Eucaristia para nós comungarmos o corpo e o sangue de Cristo e sermos mais enriquecidos pelo dom do amor que é o próprio Deus, de modo que, tomados pela misericórdia do Senhor, porque Deus ama a misericórdia, possamos viver os nossos relacionamentos em comunidade, marcados por este amor que supera as nossas diferenças, este amor que supera também o mistério do pecado que se manifesta muitas vezes em nós, esse amor que nos leva a viver o perdão, a ir muito além das limitações dos nossos irmãos e irmãs. Que Jesus Eucarístico, nesta Santa Missa, nos enriqueça com o dom do seu amor, de modo que nós, como igreja, sejamos de fato uma comunidade de amor.